chamado para entrar na noite escura e combater o mal, chamado, mesmo quebrado, para salvar, para ajudar, para estender a mão. Uma missão que não é para qualquer um, é uma missão para um homem. E quando o homem cumpre essa missão, ele se transforma na mente de todos, no coletivo, quase que um super-herói. E o Batman é muito isso. Ele é um homem e usa a inteligência de homem para salvar os homens, para salvar as pessoas. Ele entra na noite escura. Ele foi chamado para isso. O homem foi chamado para entrar nas trevas, na escuridão e resgatar os que estão lá, salvar. Já dá logo o seu like aqui, já nos ajuda, já compartilha esse vídeo, chama os amigos para cá, chama, ajuda a gente a fazer esse trabalho, comenta também e se inscreve se você não é inscrito, porque a gente precisa que esse conteúdo cristão, nosso, firmado dentro da palavra, chegue em muitos mais outros lares, chegue no ouvido de muitas mais pessoas que precisam ouvir. Às vezes uma palavra é a diferença entre a bênção e a maldição, a liberdade e a perdição, a morte e a vida. Então compartilha com alguém essa palavra. A gente tem falado que o homem tem poder. Deus criou o homem com uma estrutura física, emocional e espiritual tremendamente fabulosa. Essa parte do universo que nós estamos aqui era completa trevas. O inimigo foi jogado para cá. Aqui não é só escuridão, irmãos, não é só escuridão. É trevas mesmo. Por quê? Porque o inimigo estava justamente neste lugar. Anjos caídos estavam aqui. Deus criou um ser forte, poderoso, capaz de sair do jardim de mãos limpas e se proteger e proteger a sua mulher e a sua família, porque Adão fez isso. Adão criou uma família no meio desse mundo. Eu acho que o pior mundo que existia, né, se a gente pode dizer assim. Porque, meu Deus do céu, como que ele cuidou das crianças lá, com tanto vírus, bactérias, vermes na terra. Cuidar dessa família não era fácil, mas através de tudo isso, o homem foi encontrando soluções para facilitar a vida de todos que estavam com ele, não só proteger e prover, porque era o homem que caçava e que trazia o alimento para poder manter, era o homem que tinha que proteger das outras feras. A gente quer um homem feminilizado, um homem sensibilizado, e aí depois nós vamos ter um homem que não é capaz de nos defender, porque nós continuamos vivendo num mundo de trevas. É escuridão, a treva continua aqui e a guerra continua a existir. Existia uma guerra desde antes da fundação do mundo, quando Adão foi criado. Essa guerra, ela já existia. Deus criou um ser plenamente capaz de sair do jardim por decisão própria, por escolha própria, e viver neste mundo selvagem. Este é o ser que estava do lado de Eva, esse é o homem, mas quando nós queremos que ele cumpra as nossas funções, que ele seja como nós, com o nosso emocional, nós destruímos a estrutura que Deus criou e tiramos a proteção que era para vir para nós. Então, o Batman, nos filmes dele, ele dá para a gente contextualizar muito com a ordem de Deus. Por quê? Porque ele é um homem normal, cheio de limitações, cheio de dores, cheio de problemas, cheio de traumas. A situação dos homens hoje, crescendo debaixo de maldição, né? As mães separadas falando mal dos homens o tempo inteiro. Então, mulheres sofridas, né? Porque quando há ruptura do casamento, aí sim o mal toma conta. Aí acontecem coisas muito ruins, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Quando era para os dois estarem resolvendo junto, aí eles vão separados, aí não resolve mesmo. E esse menino que precisava da referência do pai, cresce só com a referência feminina, só com a referência da mãe. Então, o Batman é baseado em todo o sofrimento
que vem do menino pela ausência do pai. E isso é muito poderoso, porque era isso que Deus estabeleceu quando estabeleceu a família. A mulher, quando se separa, a menina não depende tanto, não sofre, ela sofre, mas ela não vai sofrer tanto pela ausência do pai. Ela tem a mãe, o padrão, o modelo dela está ali. Agora, o menino, ele precisava do padrão do pai. Quando ele não tem o padrão do pai, ele só vai ter padrão feminino em casa, e daí ele só tem padrão, que na escola é mais mulher, aí só tem padrão feminino na escola. Isso vai tirando a masculinidade e a força de poder de atuação do homem no mundo, a interferência do homem. O homem precisa do pai. A gente vê no filme o que a ausência do pai produz. Produz guerras longas. Nós não fomos criados para guerras longas. Nós fomos criados para resolver problemas. O homem foi criado para resolver, ele resolve, acabou, surgiu outro, ele resolve aquele, surgiu outro, mas não permanecer em um problema como um elástico. Isso acaba com a mentalidade de qualquer um. Então, perder o pai é uma guerra longa, é uma guerra que vai se arrastar por toda a vida daquela pessoa. E isso aniquila a alma e causa problemas psíquicos. Todos os filmes do Batman, todos eles, falam de batalha espiritual e da ação dos demônios por causa da perda do pai. É só isso, é diretamente nisso. A ação de demônios na família por causa da perda do pai. Você vê que a mãe, ele perdeu a mãe ali junto, mas no mesmo, em conformidade com a psicologia, com o que a psicologia fala e com o que a Bíblia fala também, o filme segue nessa direção. A figura da mãe não causa tanta dor, ele sente, com certeza, ele é filho, mas a ausência do pai é que destrói o Batman. A falta do pai, ele crescer sem aquele pai, é que faz a diferença na vida dele. Então, todos os filmes, eu não estou falando de um filme específico do Batman, estou falando de todos eles vão na mesma direção, porque eles têm essa base em comum. É uma história que mostra o trajeto da vida emocional do menino, na perda da família. Ele perde o pai e a mãe. Aí vai mostrar, né, um trauma duro, um trauma difícil para qualquer criança, qualquer ser humano, difícil, e vai mostrar a solidão de um menino num mundo monstruoso. Porque esse menino, ele usa as capacidades de homem dele e ele vai crescendo e ele enxerga o mundo monstruoso que está em volta das pessoas. A riqueza e a pobreza não substituem a família. Não é porque você é pobre e perdeu a família que vai ficar tudo bem. Também não é porque você é rico e perdeu a família que vai ficar tudo bem. Não vai. A família é o polo principal na vida de um ser humano. Viver sem ela causa problemas psíquicos, causa distúrbios, causa sofrimento, causa todo tipo de conflitos sociais, afetivos, todo tipo que você possa imaginar. Causa. A família é o melhor lugar. Quando o inimigo fala mal do casamento, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. O casamento é o melhor lugar, é a melhor instituição que existe na face da terra. A família é a melhor instituição. Fora dela, todo sofrimento humano prospera, se desenvolve. A gente vê em todos os filmes deles que primeiro o menino cai no fundo do poço. Ele vai para o escuro, ele vai para as trevas, ele vai para o maligno, mas nesse primeiro momento tem um pai, tem um salvador, tem um resgatador que entra lá nas trevas e tira ele, né? Ali tinha todo aquele contexto de sofrimento, de angústia, de impossibilidade, mas ali tinha também o pai, a mão do pai, né? Ele vem e tira e ele resgata, mas aí depois ele perde esse pai, ele perde esse resgatador, esse salvador, e aí vai falar de medos irreparáveis. Não é? Ele consegue, o menino, como eu falei, ele consegue lidar com a falta da mãe, mas esse medo irreparável para o menino, que é perder o pai, ele não
ele não consegue lidar, porque o menino, psicologicamente, ele precisa se distanciar da mãe para se posicionar como homem, para crescer como homem. E ele se aproxima do pai para isso. Ele vai pegando, não é, o modelo do pai. A gente vê muitos conflitos, né, dentro de casa entre o filho e o pai, não é? Por quê? Porque ele vai pegando modelos e vai reconstruindo um padrão individual que será o padrão dele. Então ele entra em conflito. Quando o filho e o pai entendem isso, que vai ser natural de acontecer, né, que o filho vai querer viver, fazer, porque ele terá no mundo que se posicionar como líder depois, e vai haver esse tipo de conflito, não há. Não há, porque um entende o outro, e aí os dois trabalham essa situação naturalmente. Um vai entendendo o outro e vai colaborando com o outro, e a família é abençoada. O inimigo, ele trabalha sempre com a nossa falta de conhecimento e a nossa falta de entendimento. Perder o pai é a parte escura do poço, é ir mesmo para as trevas e não ter quem te tira de lá. Não tem mais a imagem do Salvador. Então ele teria que sair, a decisão agora e a luta pessoal de sair é dele, porque ele está sem o pai. E esses conflitos, esses problemas vão levar ele para o escuro. Ele acaba desenvolvendo problemas psíquicos, né? Vão levar ele para o escuro. Mas ele entra nas trevas, só que ele entra nas trevas, mas não se confunde com as trevas. Ele não entra em acordo com as trevas, ele não combina com as trevas. E aí ele vai combater as trevas, porque a luz não tem comunhão com as trevas. O homem foi criado para ser luz. O homem foi criado para proteger, para combater, para lutar, para não permitir o mal de prosperar. Quando o homem vê o mal, ele não tem que abaixar a cabeça e silenciar para o mal. Ele tem que ser luz, porque a luz tira as trevas, ele vence o mal. Quando a Bíblia diz assim, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, você vence o mal. Você vence. Não é você tolerar o mal, não é você permitir o mal. Quando fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós, fugirá, botar o diabo em fuga. O que é isso? É vencer. Não é resistir, ficar ali aguentando, suportando, não. É botar ele em fuga, botar ele para correr, fazer ele sumir. E é isso que acontece com o Batman. E essas são características próprias do homem, são coragem, ousadia, capacidade de inteligência, estratégia, soluções de problemas, prosperidade herdada e mantida. Isso é outra coisa muito importante aí, porque essa herança que o homem recebe, ele vai manter essa herança pelo resto da sua vida. Então, quanto mais nós colocarmos uma herança boa dentro desse homem, mais ele vai jogar essa herança para o mundo. E a herança também, ela só vem quando o pai não está mais. Quando não há mais, né, os pais. Então, é um bem para receber depois. Herança não é para receber antes. Ele vai carregar isso para a vida dele depois, quando ele sai da casa dos pais, não é? Quando ele já está na casa dele, no depois. O homem, ele tem a tendência de uma vida minimalista, ele só tem mais aquilo que ele precisa, e também a gente encontra isso na figura do Batman. É um filme muito estruturado psicologicamente, muito forte, muito bom. Mostra também no filme o quanto que a treva exige de nós tolerância, mas o quanto eles são intolerantes, né? Eles não dão chance, não. Eles vêm para derrubar, matar e destruir, e eles acabam, e não importa se é criança, se é velhinho, eles não estão nem aí. E quando o mal se manifesta, a gente fica estabelecendo coisas e deixando o mal prosperar. A gente tem que ter sabedoria pela palavra de Deus, que o tempo todo a palavra de Deus está dizendo para nós, vence o mal. É para vencer, não é para tolerar. Resistir não é botar o diabo em fuga e ele fugirá de vós. Tem que ser assim. Mostra que a luta contra as trevas é uma luta sangrenta. Não é brincadeira, não é moleza.
Prender o mal não resolve. Tem que destruir o mal. Porque se você prende o mal se solta depois. Né? A hora que ele se soltar, e aí vai falar também de lutas internas. Existe um ponto no ser humano em que a pessoa se torna irrecuperável. Então, se você prende o mal ele se solta, e aí quem ele pegar na frente, ele vai destruir, ele vai acabar. E por você não ter destruído o mal, você vai ser culpado daquelas vidas que foram atingidas pelo mal ali na frente. Então, é uma missão difícil, uma missão dura, porque entrar nas trevas, e o homem foi criado para isso, Adão foi criado para trazer essa luz, o homem foi criado para trazer essa luz, e ter sucesso, porque a luz ela tem sucesso, mas isso é natural quando você cumpre o seu papel, não se torna algo pesado nem forçado, como o mundo tem feito, que é o caso da síndrome do andar sobre as águas, de exigir a perfeição, de cobrar, de puxar, e da própria pessoa achar que ele tem que ser perfeito e abraçar o mundo com as mãos. Não. Ele tem uma responsabilidade, um ponto de responsabilidade definida. Se ele cuidar daquele ponto de responsabilidade dele, ele cuida de todo o reino de Deus, porque cada homem fazendo isso, o reino de Deus fica protegido. Outra coisa que eu achei muito importante, que eles mostram que o homem, mesmo com traumas, mesmo com todas as limitações, continua tendo na mente, no corpo, toda a força necessária para vencer o mal, e isso é bíblico também, porque o homem foi criado para conflitos, para resolver conflitos, para enfrentamentos. O homem tem uma blindagem emocional, ele vai sofrer, ele vai sentir, ele vai ser abalado, ele vai ter problemas, vai. Mas isso não o derruba tanto quanto derruba a mulher. Agora, ser reprimido, ser colocado nessa camisa de força, de distorção, de crítica e exigência que leva o homem para uma camisa de força, onde ele tenta sair, ele não consegue sair, aí sim leva ao suicídio e à morte, porque é definitivo. Quando eles não aguentam, eles estouram e eles não tentam. A mulher tenta muito suicídio, mas o homem quase todos eles é definitivo, eles vão lá e realmente fazem. Então é muito perigoso. A gente tem que ajudar muito o homem para ele não entrar nessa direção, porque só pela misericórdia de Deus, né, para guardar e proteger. Então, o homem mesmo acabado, mesmo destruído, ele consegue ainda ajudar muita gente. Homens, o que vocês têm feito com a força que vocês têm? O que Deus deu, colocou na estrutura de vocês? Vocês são capazes de vencer toda a treva e de entrar na treva ainda para ajudar outras pessoas. Vocês são o pilar da obra de Deus, coroa da criação de Deus. Eu tinha muito mais a falar nesse vídeo aqui, mas o vídeo já está muito longo. Então, pelo poder do nome de Jesus, toma o seu lugar. Você tem força, Deus te fez capaz. Mulheres, vamos acreditar no potencial masculino, voltar para a ordem de Deus e ver que esse homem, ele foi criado para nos proteger e livrar de todo o maligno que está nessas trevas para nos destruir. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha essa mensagem, compartilha mesmo, manda para os seus amigos, nos ajude nessa missão. Se inscreva aqui e deixa seu comentário, ele é muito importante para nós, para que essa mensagem chegue a muitas mais pessoas. Nós queremos produzir um conteúdo que atinja o seu coração, que mostre para você que você pode ir muito mais além. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.